A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. E vamos a essas primeiras páginas. Folha de São Paulo. São Paulo busca aval de estados a renegociação de dívidas. Governo Tarcísio espera convênio para cobrança de ICMS atrasado. No geral, estima arrecadação de 4,4 bilhões. O Globo. Alta de pedidos de recuperação judicial cria mercado da crise no país. Olha que manchete essa. Daqui a pouco a gente volta para esse assunto, que é um termômetro importante da economia do país. Estadão. Litoral concentra lista de localidades mais violentas de São Paulo. E aí estão lá praias muito queridas dos paulistanos, como Ubatuba, Caraguatatuba, Mongaguá, Peruíbe, estão entre os municípios de maiores crimes praticados com violência no estado de São Paulo. Aí diz o Estadão, tendência que tem se repetido nos últimos anos na região. E mais, nessa análise feita pelo Estadão, o jornal prova que isso não tem relação com a presença de turistas durante a temporada, durante as férias. É uma coisa permanente dessas áreas. E isso, sem dúvida nenhuma, não está isolado da situação grave da segurança pública em todo o país. Grave não, gravíssima. Uma situação grave que se acentua cada vez mais e que afeta a vida de todos nós. Nos obriga a tomar medidas que vão nos prendendo em casa e que vão criando situações de segurança cada vez maiores que perturbam a nossa vida. Quais são? Andar com os vidros fechados, tomar cuidado à noite com os semáforos, dotar as casas, quando possível, de sistemas de segurança, etc, etc, etc. Um cachorrinho também é muito bom, viu? Bom, vamos voltar para essa manchete de Globo. O Lula embarca hoje às 10 horas da manhã da Alemanha para o Rio de Janeiro. Volta, fica no Rio para a reunião dos países do Mercosul, né? E ontem ele conseguiu do Olaf Scholz, o primeiro-ministro da Alemanha, uma declaração oposta do presidente francês. O presidente francês mostrou-se cabalmente contrário ao acordo Mercosul-Europa, né? Não quer o acordo de jeito nenhum. E o Scholz já admitiu, não, vamos analisar, é muito interessante para a Alemanha esse acordo da Europa com o Mercosul. Então, o Lula já traz um aliado importante, tão importante ou mais que a França, para conseguir essa aliança que vem lá 20 anos que estão negociando e que avançou muito durante o governo Bolsonaro. Vamos para essa alta de pedido judicial aqui.
O aumento do número de pedidos de recuperação judicial de empresas, aliado à oferta mais restrita de crédito, tem aquecido no país o filão das gestoras especializadas em administrar negócios em colapso. E telefone. Empresas, deixa eu ver, já há neste mercado da crise ao menos 39 empresas que atuam no financiamento da crise, tá? A nova lei de recuperação judicial de 2020 contribuiu para este crescimento. Neste ano, só até outubro, 1.128 empresas recorreram à justiça contra credores ante 832 pedidos em todo o ano de 2022. De qualquer maneira, mesmo com essa modificação que leva a mais pedidos pelo noticiário, eu acho que é uma coisa que tem que ser, temos que ficar atentos, especialmente as autoridades econômicas, porque isso pode ser um termômetro de uma crise maior que se avizinha. Em todo caso, está aí o registro, fica difícil e até ousado tentar daí tirar uma conclusão definitiva. Mas é bom acompanhar. Olha aí, a ofensiva, um novo deslocamento forçado. A ofensiva de Israel em Gaza tem agora como um dos alvos o sul do enclave, para onde milhares de palestinos se deslocaram após a ordem de evacuação do norte. Às vésperas dos 2 meses de conflitos, civis improvisam na busca por refúgio. Israel avisou o pessoal que estava no norte que ia atacar o norte. Uma grande parte conseguiu se deslocar para o sul, aqueles que o Hamas permitiu, porque o Hamas segurou parte dessa população no norte. O norte acabou sendo atacado e agora Israel está atacando o sul, inclusive a maior cidade do sul, que é Khan Yunis. Então, são 3 cidades importantes lá que estão sendo atacadas por Israel. E aí os Estados Unidos, entrou o pessoal do deixa disso, querem que Israel tente poupar civis, o que é difícil. Ontem, junto com Lula, o presidente, o primeiro-ministro da Alemanha defendeu a posição israelense, dizendo que Israel tem todo o direito de se defender, e defendeu, né, e ficou absolutamente claro que a Alemanha apoia a ação de Israel, inclusive essa ação que acaba atingindo civis contra o território de Gaza. Olha aqui o Chico Caruso. Vamos lá, vamos voltar a nosso entorno verde e amarelo. É o Lula, né? Volta hoje ao Brasil. O Lula gosta de viajar, nem precisava dizer isso para você. Acho que o Lula, ele falou nas suas falas sobre a meio ambiente, ele falou sobre um governo global, assim, para disciplinar a questão do meio ambiente. Eu falei, será que ele está pensando que o presidente desse governo global é o Fernando Haddad? Não, respondi eu para mim mesmo, ele está pensando nele. Lula, governo global pelo meio ambiente. Se não der para ser secretário da ONU e tudo. Eu até recomendei ao rei da Arábia Saudita que tomasse cuidado com o trono, porque se o homem vê um trono livre lá, vai ter problema.
fala na COP e votações do Congresso ampliam atritos de Lula e ruralistas. Presidente comparou bancada ruralista a raposa cuidando do galinheiro ao prever derrota de veto do marco temporal. Reação de parlamentares do agro reforçou a animosidade com o petista. Olha, essa coisa do marco temporal e os ruralistas. Você é um ruralista, herdou uma fazenda da sua bisavó que passou para sua avó. Você manteve essa fazenda produtiva, né? Você produz pepinos e abacaxis, alimenta a população, né? Também tira o seu dinheirinho e dá alguns empregos. Também compra máquinas, paga impostos, estimula o comércio, etc, etc. Aí você acorda uma manhã com um oficial de justiça na sua porta, dizendo o seguinte: senhor João, o senhor vai ter que entregar a sua fazenda porque se decidiu que ela pertence a um quilombo ou pertence a uma tribo de índios que se instalou aqui em 1312, um pouco antes do descobrimento do Brasil. Então esse pessoal tem direito. Isso pode acontecer agora, amanhã, depois, e cria uma insegurança jurídica na área da produção. Qualquer propriedade, até uma casa, uma área residencial, pode ser atingida por isso. Então, alguém criou o seguinte: olha, vamos botar um marco até esta data, que é a Constituição de 88, índios, quilombolas, etc., podem reivindicar terras que supostamente eram ocupadas por eles, etc, etc. Depois não, porque aí fica para o resto da vida essa insegurança, né? E especialmente na área agrícola, que é a área, sob o aspecto econômico, mais importante do país, né? Que rende mais dividendos, a que funciona direitinho, não tem governo, tem no financiamento, que é obrigação, mas está na mão da iniciativa privada, que faz milagres e que faz com que o Brasil tenha uma agricultura moderna e avançada. Muito bem. E agora o Lula, na visão esquerdista dele, né, segue esse pessoal que tem bom coração e quer que a qualquer momento um quilombola, né, um grupo quilombola, um grupo de índios possa reivindicar as terras de qualquer pessoa. Não dá para imaginar que você vai ter isso para o resto da vida, né, como querem as esquerdas brasileiras, como quer o governo. Então, democraticamente, esse pessoal se organiza no Congresso para dizer não para essa lei que o Lula aprovou, né? Vai dizer não, né? Ao prever, como é que o presidente disse, raposa cuidando do galinheiro, ao prever derrota de veto do marco temporal. Eles aprovaram o marco temporal, Lula vetou, e agora tudo indica que esse veto vai ser rejeitado sob o comando do grupo, né, de uma ala chamada bancada ruralista, que reúne os principais plantadores do Brasil. O que você acha? Eu realmente sou a favor desse respeito índios, respeito quilombolas, quem tem direito às terras,
tem a história, o Brasil tem dívidas. Agora, tudo isso tem limites, tem um limite, não dá. Não dá. Muda o limite, dá para mudar, é outra história. Agora, manter isso permanentemente, não dá, minha gente. Ah, o Boris é o empedernido direitista. Experimenta, imagina você, proprietário da sua casa, né? E aí, bate na porta o oficial de justiça e diz, ponha-se na rua porque essa área pertence a um grupo quilombola que teve essas terras como suas durante anos e anos. PT, saudações. Vamos ver mais. Braskem atrasou obra de contenção em mina comprometida. A Agência Nacional de Mineração aponta um atraso de 2 anos em preenchimento com areia da mina 18. São várias minas, né? São 5 bairros lá em Alagoas, Maceió. A mina 18 ainda aberta, sob alerta máximo de perigo de ceder em Maceió. Ministério Público Federal vê problemas similares em outras minas. O Ministério Público tem que ir em cima, e isso tem que ser rápido, gente. Não podemos ficar à mercê das demoras que a justiça brasileira tem. Ai, Mariana, que história é essa? Como é que pode demorar tanto tempo? Gente desamparada, gente que teve um estupro nos seus direitos de propriedade, e aí a Braskem, aí é uma associação, né? O serviço público, a prefeitura, o governo de Alagoas não fiscalizaram como tinham que ter fiscalizado, senão não tinha esses buracos. E mais a Braskem, que sabe que é uma empresa tecnicamente muito bem abastecida e que sabia das consequências. Desculpe a minha rinite, viu? E sabia das consequências. Então isso tem que ser resolvido, esse pessoal tem que ser indenizado. Agora, aviso aos navegantes, a parte turística, as praias de Maceió, etc., não tem problema. São bairros afastados, são bairros centrais, importantes, mas que não tem nada com a parte turística. Então, se você tem viagem marcada para Maceió, para passar as férias, não tem problema. Não tem problema, esse buraco não chega lá e tudo. Agora, fica uma torcida, hoje desceu 25 centímetros, agora parou de descer. Isso é uma loucura, gente. Temos um placar nos jornais de quanto desceu o buraco. É uma vergonha. Isso é uma vergonha. Esse placar, deixa eu ver, bom, aqui é o Globo, né? Está aqui o deslocamento forçado lá em Israel. Brasil sinaliza desconforto com a Venezuela. Olha, o Maduro conversou com o Celso Amorim, que o Lula mandou lá, diz que não vai invadir, que isso é um processo, que esse plebiscito foi um processo de afirmação da vontade popular, então 96%. Bom, é óbvio que todo mundo quer terra a mais, né? Se você oferece uma terra com riqueza, até o Brasil, que é grande, gostaria de ter mais. Então, não importa o número. E se o número fosse baixo, os dados que o governo Maduro poderia revelar são os que ele ditador, quisesse, porque é uma ditadura que domina até os tribunais eleitorais. Bom, se esse maluco resolver invadir a Guiana para pegar uma área que chamam de Esequibo, porque tem o rio Esequibo que separa essa área do resto do país, é comprida assim, essa área. 2/3 do país, 70%, seriam da Venezuela. Existe um contencioso
nos tribunais internacionais, etc, etc. A Venezuela não inventou do nada essa história. Agora, para invadir a Guiana, eles precisam contar com a colaboração do Brasil. Então, tem uma estrada que contorna uma mata fechadíssima que impede a entrada direta da Venezuela na Guiana, e essa estrada passa pelo Brasil. Então não tem desculpa, viu, ministro da Defesa, se algum dia a Venezuela usar isso para invadir a Guiana. O senhor, o Lula, o Celso Amorim são responsáveis por isso. No passará, deve ter uma placa desse tamanho escrita, no passará, não podem usar a estrada sob risco de o Brasil se tornar cúmplice dessa invasão. Nem pode vir aquela desculpa, a Venezuela vinha com o freio solto e nós não quisemos perder vidas humanas, jovens venezuelanos do exército. Eles têm que ser recebidos, se fizerem isso, a bala. Tem que ser. O Brasil deslocou lá, só para inglês ver, não sei, 60. Sabe a diferença? A Venezuela tem mais de 100 mil soldados, é bem armada, não sei se eles sabem operar. Dizem que eles têm muito armamento e não sabem operar. E a coitada da Guiana tem 4 mil soldados, por aí. 4 mil soldados, não tem nem avião, não tem nem avião. O presidente da Guiana, quando viaja, precisa alugar um táxi aéreo. Olha, mas a Guiana tem duas coisas importantes na mão. Tem o apoio americano, porque as áreas petrolíferas de Essequibo interessam aos Estados Unidos, e tem o apoio inglês. A Guiana foi uma colônia inglesa. Então, se acontecer alguma coisa, cabe o Brasil, primeiro, tentar pacificar o Lula nessa história. Né? O Brasil tem autoridade para tentar segurar esse maluco desse. Como as eleições se aproximam lá, uma dessas coisas, o inimigo externo junta, né? Isso é velho, junta a população, né? Une a população. Aqui está, litoral concentra a lista de localidades mais violentas de São Paulo. Levantamento reúne casos de roubos, homicídios, estupros em cidades com mais de 50 mil habitantes. Eu já disse, né? Peruíbe, Caraguatatuba, Mongaguá e Ubatuba estão entre os 5 municípios com maiores índices de crimes praticados com violência no estado de São Paulo. E ninguém toma providências. É um problema gravíssimo, né? Tem dentro da segurança, na burocracia da segurança, você tem uma divisão entre as polícias civil e militar que não devia ter. Elas não se dão entre si, os rádios não se comunicam, elas brigam como se fossem 2 times de futebol de várzea. Então, você já tem dentro da polícia, fora a corrupção. E as drogas que embasam, né, que são a base dessa criminalidade que viceja em todo o país, não é só nessas regiões. Lamentavelmente, são regiões muito bonitas, regiões turísticas, relativamente bem equipadas para turistas. As praias de Ubatuba, certamente são das mais bonitas do Brasil, né? Das mais bonitas. Tem aquela costa toda, que depois de Ubatuba tem Paraty, Caraguatatuba, Ubatuba, Paraty, Angra dos Reis, né? São belezas inimagináveis. Agora tem essa violência, Dá para reprimir, né? Um bom policiamento preventivo, etc, etc. Mas não é só.
não é só porque faz parte de um contexto nacional. Bom, que mais? Deixa eu ver. Imagens indicam invasão por terra de Israel ao sul de Gaza. Fotos do satélite sugerem início da operação militar em região que, segundo Israel, concentra a cúpula do Hamas. Já está cansado de saber que Israel vai tentar acabar com o Hamas de ponta a ponta. Vai tentar acabar. Não vai... É difícil você colocar esses dois na mesa com uma garrafa de cerveja e tentar resolver, porque Israel não vai negociar e não dá para negociar com terrorista, assassino. Esses caras entraram em Israel, estupraram mulheres de propósito, cortaram a cabeça de nenês, quebraram as pernas de nenês antes de matá-los, mataram gente à torta e à direito, civis que estavam acordando, não sabiam o que estava acontecendo, gente que estava vivendo, trabalhando, tinha direito de viver, de trabalhar. Entram esses bandidos, fanáticos religiosos, e matam, e um é flagrado ligando para a mamãe: alô, mamãe, matei um judeu. FDP. Merece, viu? Merece. Pegar um cara desse, não tem complacência, não tem vamos dar a outra face. Né? Alguns assuntos a gente resolve com... vou parar aqui, porque aí vão dizer que eu sou repressivo. Mas nesse caso, Israel tem o direito de se defender, pena que a população civil seja vítima, mas ela é vítima do Hamas. O Hamas sabia perfeitamente o que ia acontecer com essa incursão. Não pensava que Israel ia ficar de braços cruzados. Sabia, e, portanto, a culpa do que está acontecendo para milhares de civis inocentes, crianças, na sua maioria, etc., em Gaza, né, com os palestinos de lá, é responsabilidade única e exclusiva do Hamas. O Hamas acendeu o pavio. Mudanças no arcabouço geram alerta no mercado. Em meio a medidas que alteram contabilidade, modificam regras fiscais, economistas veem perda de transparência e irrealismo no orçamento. A Fazenda nega, o Estadão. Olha, tem uma análise na Folha, que eu achei ruim. Quer ver? Você tem uma ideia boa de manter alunos, né, bolsa de estudantes para manter alunos nas escolas dos cursos médios. Aí vem a dona Cecília Machado e faz um artigo de fôlego dizendo o seguinte: a poupança de incentivo à permanência no ensino médio é política capaz de mobilizar alunos. Há mérito na proposta, eu também acho. Mas a forma, olha, Lula, a forma como está sendo estruturada põe em xeque seu sucesso, seja pela implementação ou por seu financiamento. É uma ideia boa que vai ser estragada pelo PT. E tem uma história aqui que aconteceu há alguns dias que um cara, numa reunião pública lá no Ceará, chamou o Ciro Gomes de bandido. Ciro meteu-lhe um tapa na cara. Se o Ciro fosse uma pessoa comum, também não podia fazer isso, você não responde com agressão. O cara insistiu, um cara chato mesmo. Agora, isso mostra que o Ciro, o homem preparado, pode ser presidente da República. É melhor do que muitos do que nós tivemos aí. Aí quer ser, tem ideias e tudo, tem esse estupim curto, mete a mão numa pessoa que provoca. O cara estava lá para provocar e queria isso mesmo. E aí o Ciro, de novo, ele tem estupim curto.
E, para terminar, tem uma história aqui de um menino, Adriano Álvaro de Melo, tem 7 anos, fez um curso à distância. Aonde que foi o curso? Harvard. Em Harvard, né? Ele tem ideia, olha, 7 aninhos, aprendeu inglês sozinho, então daqueles gênios. Precisa de apoio. A fotografia dele aqui. Nossa Senhora, uma notícia para cima. A Folha conta a história inteira desse moleque. Vale a pena analisar. Parabéns, Adriano. Parabéns para os pais do Adriano. Parabéns. Olha o moleque jogando xadrez. Parabéns, viu, Adriano? Parabéns. Bom, vamos à parte mais importante desse jornal, que é o nosso cafezinho. Quem tomou café conosco? Maria Rosa, Edson Dominicali, João Tonini, Tiago Pigari, Marcos Túlio, Suzete Correia, Dari José, Eugênio Melo, Tânia Andrade, Fátima Milani, Ricardo Tiso, Silvio Formentim, José Prado, Dinha Real, Cris Oliveira de Roraima, Maria Ermelinda de Curitiba, Paraná, Cida Pinoto de Santo Anastácio, São Paulo. Fazia tempo que eu não ouvia falar de Santo Anastácio. Tem um amigo que eu não sei que fim levou, Lúcio Ribeiro, que era de Santo Anastácio. Célia Regina de São Luís do Paraitinga. São Luís de Paraitinga, em São Paulo. Pessoal, muito obrigado por sua atenção. Vamos continuar vigiando. Vigiai o Brasil. E é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.